Não perca de vista seu ponto de partida. 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 Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro dia e último desse tríduo celebrativo, nesse dia em que iremos refletir um pouco sobre a juventude franciscana do Brasil, nos seus 50 anos de braços com a vida em missão na história. Então, para aqueles que não me conhecem, e até mesmo para aqueles que me conhecem, eu me chamo Douglas, José Douglas, sou da Fraternidade de Jufra Luz Clara, aqui do interior de Pernambuco, e de OFS, né, a Fraternidade Santa Isabel da Hungria, já que sou jufrista professo. E estou nesse serviço de secretário fraterno nacional da Jufra do Brasil. E eu convido os meus irmãos e minhas irmãs a se apresentarem. Júlia, é com você. Boa noite, paz e bem. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou da Fraternidade de Jufra Irmão Lobo, da cidade de Mococa, do estado de São Paulo. Estou hoje como secretária fraterna de formação do estado de São Paulo. E eu gostaria de convidar para participar com a gente e representando também a nossa animação fraterna, a Adriana. Adriana, o microfone.
esqueci, desculpa. Eu tô meio partidinha aqui, né? Meu nome é Adriana, eu sou da Fraternidade do Valongo, na cidade de Santos, em São Paulo. Hoje eu sirvo a minha fraternidade como ministra da fraternidade e também sou animadora fraterna da Jufra Valongo. Então eu convido agora, né, para se apresentar o Matheus. Olá, olha eu de novo. Eu sou o Matheus, sou da Fraternidade Jufra Frei Leão, de Franca, e Fraternidade UFS Fonte Colombo. Sou jufrista formando e servindo, né, ao Regional de São Paulo, Regional da UFS de São Paulo, no serviço da animação vocacional, e também a Jufra do Brasil, no serviço de secretário fraterno nacional da área Sudeste. É uma alegria estar aqui novamente nesse dia dedicado à Jufra, né? E agora convidar o Frei Aécio para se apresentar também. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham nesse terceiro dia do Tríduo. Meu nome é Frei Aécio, sou frade menor da Custódia do Sagrado Coração, moro atualmente em Olímpia e tenho a missão, o serviço de assistir espiritualmente o Regional Sudeste 3 da Jufra e também assistência espiritual ao Regional da UFS Sudeste 3 São Paulo. E agora, a Giovana. A Giovana está com problemas técnicos na internet, ela não conseguiu se conectar. Certo. Então, para a gente começarmos bem o nosso tríduo esse dia, né, que nós estamos celebrando a juventude franciscana do Brasil, a sua vocação, nada melhor do que introduzirmos através de um canto. Né? Não perca de vista o seu ponto de partida. Intercadencia, seu ponto de partida. Intercadencia, seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida. Irmãs e irmãos, estamos aqui reunidos para juntos prepararmos os nossos corações e nossa disposição em fraternidade em vista do Jubileu de Ouro que se aproxima, em que a nossa amada Juventude Franciscana do Brasil, como fraternidade nacional, completará seus 50 anos de missão. Sintamo-nos todos acolhidos e acolhidas e motivados para esse momento único e tão importante em nossa caminhada, que São Francisco e Santa Clara, juntamente com nossa padroeira Santa Rosa de Viterbo, intercedam por nós e nos motivem cada vez mais ao crescimento em santidade e ao ardor e empenho missionário. Nesse momento de oração inicial, peço aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando para colocar suas orações, suas súplicas, seus pedidos nos comentários, para que a gente possa estarmos cada vez mais juntos e juntas. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dá a nós, míseros, fazer por vós mesmos o que sabemos que quereis, e sempre querer o que vos agrada, para que interiormente purificados, interiormente iluminados e acesos no fogo do Santo Espírito, possamos seguir
os vestígios de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e chegar só por tua graça a ti, Altíssimo, que na Trindade perfeita e na unidade simples vives e reinas e és glorificado, Deus onipotente, por todos os séculos dos séculos. Na presença da Trindade Santa, rezemos juntos. A vós, Senhor, em quem todo bem e toda graça habitam de forma infinita, rendemos todo louvor e toda honra por este momento que a vossa divina providência nos permite viver. Torna-nos capazes de não apenas admirarmos os franciscanos e franciscanas que vieram antes de nós, mas de vivermos com amor e profecia o presente que nos é dado como dom e missão, a fim de nos tornarmos testemunhas evangélicas para aqueles e aquelas que virão depois de nós. Tudo, Senhor, é obra de vossa graça, e nada a nós pertence. Portanto, torna-nos humildes e agradecidos por tantos dons a nós dispensados ao longo de todos esses anos. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Estimados irmãos e irmãs, que a paz e o bem do Altíssimo faça morada em vossos corações. O carisma do nosso seráfico Pai São Francisco é dom de Deus à Igreja e ao mundo. É força evangélica que transforma e renova as realidades, fazendo com que o amor a Cristo crucificado floresça aonde há o deserto do desânimo, da descrença e da falta de esperança. Por muitos séculos, o Espírito do Senhor vem fecundando o coração de tantos franciscanos e franciscanas, por meio do exemplo de vida do pobrezinho de Assis. Em 2021, celebramos os 800 anos da forma de vida dos irmãos e irmãs da penitência, e com não menos alegria, estaremos comemorando o Jubileu de Ouro da Juventude Franciscana do Brasil. Este tríduo que nos coloca dentro da celebração jubilar precisa despertar em nós atitudes fundamentais, a gratidão e a missão, em tempo de graça em que tem nos ajudado a reconhecer com muita gratidão os rastros desta bela história sagrada que nos une em torno do mesmo carisma e do mesmo ideal. Isso tudo para nós é dom da misericórdia divina. Nossa vocação é sinal de misericórdia. Nossa fraternidade é exercício e escola de misericórdia. A criação é lugar de misericórdia. Sobre a atitude de missão, nos revestimos da responsabilidade franciscana pelo hoje da história, com tudo que essa resposta significa. É através da doação generosa do nosso sim que a chama franciscana continuará iluminando o mundo com a essência do Evangelho, que é vida plena para todas as criaturas. Celebremos com júbilo, enquanto família franciscana. Rezemos com amor verdadeiro e assumamos nas mãos as redes de nossa missão, ouvindo sempre a voz daquele que é o sentido de nosso existir, Jesus, nosso Senhor, pobre e crucificado. Não perca de vista seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida.
não perca de vista seu ponto E para compreender ainda mais o que é e o que quer a juventude franciscana, vamos meditar a partir do trecho voltado à família franciscana da Carta de Guaratinguetá, documento escrito na ocasião de celebração dos 40 anos da Jufra do Brasil, em 2011, que fortalece o resgate da caminhada que nos levará até a celebração dos 50 anos de missão e história, reafirmando nossos desejos e anseios. Diante da beleza e dos diversos dons estampados nos vários ramos da família franciscana, precisamos assumir esta família na busca contínua por estratégias comuns em vista da formação e da convivência permanente, motivados pelo mesmo ideal de vida do jovem Francisco de Assis. De forma prática e em todos os níveis, precisamos ser incentivadores de encontros fraternos, momentos formativos e ações conjuntas em vista da ação evangelizadora na Igreja e no mundo. Diante disso, queremos ser aqueles jovens que abraçam com um novo vigor o carisma francisclariano, com o intuito de sermos formados para a sociedade, para a Igreja, para a vida. Como jovens franciscanos, comprometemo-nos a nos relacionarmos com todos os ramos da família franciscana, fomentando e intensificando, sobretudo, os laços com a ordem franciscana secular, despertando em nós o desejo de professar a regra e a vida da UFS como um caminho natural de nossa vocação franciscana. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nossa vida, a mensagem do Senhor, proclamado já na vida de Francisco, irmão menor. O Evangelho anuncia as vidas, transformou, deixou bênçãos a riqueza, levantar acompanhou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai corta. Mas os ramos que dão fruto, ele os limpa, para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não pertence na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será concedido. A glória do meu Pai se manifesta nisto, que vocês deem muitos frutos e se tornem meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir da leitura dos anseios juvenis para a família franciscana,
manifestos na carta de Guaratinguetá e da reflexão que nos foi proposta na leitura bíblica, fiquemos um minuto em silêncio para ouvir o que Deus nos quer dizer. Então, minhas irmãs, meus irmãos, foi nos proposto algumas perguntas para que a gente pudesse refletir um pouco nessa noite. Então, eu peço àqueles que nos acompanham através do Facebook, da UFS do Brasil, da Jufra do Brasil, que estão aí comentando, que através do comentário, né, participem também respondendo essas perguntas. É muito importante para a gente, né, para que a gente sinta um pouco do calor, vamos dizer assim, humano dos irmãos e das irmãs. A primeira pergunta, ela fala bem assim: sou uma videira fecunda para a minha fraternidade? Quais são os bons frutos que ofereço para as minhas irmãs e meus irmãos? Então eu convido a Júlia, o Matheus, a falar um pouquinho sobre o que eles veem nessa pergunta, né? O que eles enxergam e que eles trazem de reflexão para a gente. Eu penso que ser videira, né? Se eu trago alguma coisa para a fraternidade, o que eu posso oferecer para minha fraternidade, né? Não só local, mas regional, a todo meio que eu estou. E aí, quando penso assim, eu acredito que o nosso serviço, em primeiro lugar, estar disponível, estar pronto para sempre tentar ajudar e aprender a partir disso. Uma vez em uma visita, eu cheguei assim, sabe, bem desesperado, falei assim, o que eu vou falar para essas pessoas, né? O que eu vou trazer de conhecimento? Quem sou eu para levar alguma coisa? E aí eu ouvi que o que basta são as nossas experiências, trazer um pouco daquilo do que a gente vive para levar isso para outras pessoas. Pode ser que se encaixe, pode ser que ajude. Isso é levar adiante o nosso conhecimento. Isso é levar adiante um pouco do que a gente partilha dentro da nossa fraternidade. E eu acredito que é sempre isso, né? Ser videira é sempre tentar estar próximo e ajudar como pode. E a partir daí, do contato, da convivência, dessa união fraterna, desse viver em fraternidade, levar alguma coisa para o próximo, né? Sempre aprendendo a partir de exemplos, né? Nós somos o que nós vivemos e o que nós aprendemos. E o que nós podemos levar para as outras pessoas é simplesmente isso, né? O nosso exemplo. Então, acredito que isso, tentar ser videira, é estar a serviço, é estar disposto a sempre ajudar e sempre a aprender. O ser videira, né, como destaca o evangelho que foi lido, está intimamente ligado ao permanecer unido, né? E aquilo, todos os ramos que são partes dessa videira, mesmo que longe, mesmo que ele esteja na ponta, né, no mais extremo, seja um galho muito pequeno, ele faz parte da videira e ele é videira como todas as outras partes, né? A folha não é menos videira porque ela está longe da raiz ou o contrário, né? Tudo isso faz parte. E aí tem esse comentário que está destacando também da Lindalva, né? Permanecer na caminhada compromete-nos a dar frutos, né? Independente de onde nós estamos, quando nós estamos ligados à videira, né, à nossa fraternidade, a essa história de 50 anos da Jufra, uma história de 800 anos da UFS, né, da Terceira Ordem, nós estamos, então, intimamente ligados a esses frutos e nós somos parte como uma videira, né, independente do lugar onde nós estamos ou do ponto em que nós estamos da história, né? Outro comentário aqui que eu destaco, eu ia destacar justamente esse, Matheus, o da Lindalva. É muito forte quando eu vi. O outro comentário que eu acabei de verificar aqui, deixa eu só subir aqui, só um segundo.
É o da Zezé que diz, né? Eu tento ser sal e luz em minha fraternidade. Esse evangelho, né? Que sempre nos remete a nós leigos e leigas, né? Ser sal, ser luz, seja na nossa fraternidade, seja na nossa família, seja na nossa caminhada de vida. E a outra pergunta, e eu peço novamente, né, para que os irmãos comentem, né, conversem um pouco conosco aqui, diz bem assim, um pouco da segunda pergunta. Os laços entre a juventude franciscana e família franciscana, sobretudo com a OFS, vêm sendo cuidados e intensificados? O que eu posso fazer para contribuir com esse objetivo? Então, para responder essa pergunta, nada melhor do que a Adriana, que representa a nossa OFS, né, a nossa Ordem Franciscana Secular, e o Frei Aécio, o nosso assistente espiritual da Ordem dos Frades Menores. Como animadora fraterna, né, e como ministra de uma Ordem Franciscana Secular, eu gostaria que toda a OFS tivesse como missão, que cada fraternidade de OFS tivesse como missão ter uma jufra, né, correspondente naquela fraternidade. E eu explico por quê. Francisco e Clara falam profundamente ao coração da juventude, porque a conversão deles e essa radical mudança a partir do amor, né, veio de dois jovens que se apaixonaram radicalmente por esse Cristo. Então, o jovem, falar do jovem, né, falar para o jovem sobre Francisco e Clara de Assis, é mostrar um ideal que ele abraça também apaixonadamente. É claro que a gente fala da renovação da fraternidade como uma fraternidade que teve uma influência muito forte da Jufra, que foi renovada por uma Jufra. Né? Nós hoje temos o que é a fraternidade de Jufra ativa, mais antiga do país. Né? E essa Jufra, ao longo do tempo, renovou a nossa fraternidade. Mas é só por isso que a gente é incentivado a ter uma Jufra, a estar com os jovens? Não. Muito mais jovens passaram por essa Jufra e não entraram para a UFS. Isso vale a pena? Muito, muito. Porque esses jovens que passaram pela Jufra e hoje são homens e mulheres dentro da sociedade, são homens e mulheres diferentes dentro da sociedade. Porque experimentaram e vivenciaram essa espiritualidade que é riquíssima. Eu gostaria que mais fraternidades de OFS se animassem a ter uma Jufra. Mas, principalmente, esse é um toque muito importante, né? Que você incentive os jovens a serem jovens. Né? A maior dificuldade é quando a OFS quer os jovens, mas quer que os jovens se comportem como se tivessem 50 anos. Jovem é barulhento, jovem é impetuoso, jovem vai errar, e graças a Deus, porque nós todos passamos por essas etapas, e o nosso crescimento depende disso. Só que o crescimento desses jovens, apoiados na espiritualidade de Francisco e Clara de Assis, é diferente, é mais intenso, tem mais raiz. Então, que você, irmão, que você, irmã, que hoje está aqui nos acompanhando nessa celebração, né, sinta no seu coração, se ainda não tem, essa chaminha, né, esse queimar por uma Jufra, por ter jovens em torno da sua fraternidade. É uma experiência única, motiva, sim, a fraternidade. A minha fraternidade não se imagina sem uma Jufra, faz parte da nossa família realmente. Quando a nossa Jufra teve problemas e entrou em crise, essa foi uma frase repetida por cada irmão da minha fraternidade. Eu não imagino o OFS Valongo sem a Jufra. Porque ter jovens, formar jovens, caminhar junto com os jovens, não é só a gente que ensina. A gente aprende muito, graças a Deus. A pergunta fala de criar laços, né? Criar laços é viver, permanecer juntos, permanecer unidos, como nós ouvimos no Evangelho. E chama atenção a carta de Guaratinguetá, quando a Jufra vai apresentando vários pontos que queremos ser. E nesse ponto que nós ouvimos hoje diz, queremos ser aqueles jovens que abraça com um novo vigor o carisma francisclariano. Então, esse desejo da Jufra de querer ser um jovem com novo vigor
é também assumido junto de nós, frades, religiosas que estão aí no serviço da assistência espiritual, é também assumido pela UFS, é assumido por toda a família franciscana como um sangue novo nas veias do carisma. Então, a Jufra é essa novidade, esse vigor que vem muitas vezes somar força conosco, que vem nos apontar um caminho de vida autêntica, de vida comprometida com a história, comprometida com a missão. Nós ouvimos lá na motivação do início que as atitudes fundamentais desse tríduo seria a gratidão e a missão. Então, é um momento de agradecermos tantos frades, irmãs, animadores fraternos da UFS, que somaram forças com a Jufra, acreditaram nesse projeto de vida e juntos foram construindo essa família, foram construindo esses laços, essa unidade, esse permanecer unidos. E nós sabemos que a missão ainda continua, temos muitos desafios ainda pela frente, tanto na assistência espiritual, quanto na animação fraterna, quanto no criar vínculos. Mas se nós observarmos cada vez mais a nossa busca, o nosso desejo, o nosso querer, e a partir desse observar, colocarmos os pés no chão da história e buscarmos, né, criar esses vínculos, certamente nós seremos uma família ainda mais unida, uma família que colabore ainda mais com a sociedade, com a igreja, com o mundo em geral. É um tempo de olhar para trás com gratidão e comprometermos com a missão que continua. Então, são muitos comentários que estão chegando, né? Cada comentário, cada partilha muito bonita. E me chama a atenção esse aqui, o do Elson Matias, que diz que a Jufra é um fruto da UFS, e verdadeiramente é, e que hoje dá muitos frutos para a mesma. Outra frase que me chamou a atenção também foi o do Elmir, dizendo é ser presença afetiva e efetiva, né, nesse vínculo, nessa comunhão entre família franciscana, UFS e Jufra. Temos outros comentários muito bonitos, né, que nos trazem uma reflexão forte. Na terceira pergunta, diz bem assim: consigo enxergar a infância e a adolescência ou juventude franciscana como o rosto jovem do mesmo carisma que escolhi como forma de vida? Estamos nos preocupando uns com os outros e vivendo em comunhão como verdadeira família franciscana? Então, para responder essa pergunta, o Matheus, acho que ele pode iniciar aí. Eu posso dar umas contribuições também. Talvez seja uma reflexão que a gente faz muito na Jufra, né? Porque a gente vive um período agora, depois de muita construção ao longo desses 800 anos, 50 anos de história da Jufra, né, de construção das mútuas relações entre a UFS e Jufra, né? E nós vamos celebrar tudo isso juntos, né? Toda essa festa juntos. E é muito importante que nós nos dediquemos à parcela que cabe a nós, que é a infância, né, principalmente a infância e adolescência franciscana, desse momento de transição, né, de nomes, né, de várias experiências, né, de IMMF, agora a INAFRA do Brasil, né. Então, é importante que nós tenhamos e tomemos consciência de que a família vai se expandindo, né? Ela cresceu tanto ao longo desses longos 800 anos e continua se expandindo, se tornando cada vez mais específica, para que cada um, na sua idade, compreendendo o seu estágio de vida, possa também fazer a experiência franciscana, né? Então, hoje é muito importante nós entendermos essa INAFRA do Brasil como uma parte muito importante dessa construção. Isso que nós estamos celebrando hoje, eles também são partes, né? Como a gente falava da videira na primeira pergunta, eles também estão ligados nesta videira e fazem parte dessa celebração e dessa festa junto conosco. E é interessante que a família é verdadeiramente uma família, né? Desde a infância,
até, né, a vida adulta na UFS, então a gente precisa valorizar isso, né? Como o Matheus falava, né, nós estamos vivendo essa fase de transição, antes era a infância, o micro e mini franciscanos, e agora com essa nova nomenclatura de infância e adolescência franciscana, mas para mostrar isso, esse cuidado. E pode ser que muitas, vamos dizer assim, crianças, jovens, eles não cheguem a professar na UFS, mas que a gente plantou, né, aquele carisma, vamos dizer assim, aquela sementinha do evangelho no coração deles. E é importante a gente valorizar isso, né, as coisas simples, mas que transformam a nossa realidade, a nossa vivência. Então, sempre trazer isso nos nossos corações, nas nossas mentes. A quarta pergunta, que aí eu chamo os jufristas que aqui estão presentes, né? Nós três, né? A Giovana teve esse problema com a internet. Como eu posso incentivar mais jovens a seguir o mesmo ideal de vida dos jovens, Clara e Francisco de Assis? Então vocês podem começar enquanto eu leio aqui os comentários para que a gente possa ter esse retorno com o pessoal que nos acompanha. Quando a Adriana diz que a juventude, né, que a Jufra é diferente da UFS, porque são fases diferentes, né, da nossa vida, eu penso que como apresentar a Jufra, né, como apresentar esse carisma de Francisco e Clara a outras pessoas, sendo jovens, sendo o que nós somos, né, continuando com essa nossa alegria, com esse nosso vigor, com essa juventude que nós temos, mas de uma outra maneira, assim como vivia Francisco, né, com toda aquela alegria, mas lembrando sempre do Evangelho. Acho que nós precisamos ser jovens dentro da igreja. A igreja precisa lembrar que é composta também de jovens e que os jovens têm o seu peso, né? Tem ali muito a oferecer, né? Quando a Adriana dizia que nós estamos ali, né, naquela alegria, naquele fervor, né, da adolescência, eu acho que é isso, que apresentar o carisma franciscano para jovens, para jufristas, para adolescentes, é mostrar que nós fazemos parte da igreja, nós trazemos uma visão diferente, né? Nós trazemos uma visão do evangelho, mas de uma outra maneira, a maneira de Francisco e de Clara. Nós somos jovens que buscam essa diferença na sociedade, né? Que tentam fazer assim como Francisco fez, trazer um outro olhar para assuntos da nossa sociedade que muitas vezes as pessoas acreditam que não são mais discutidos dentro da igreja, que não apresentam mais importância, que a igreja não vê mais assuntos da sociedade, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, não tem mais jovens na igreja porque a igreja não tem esse espaço para jovens. E tem sim, nós estamos aqui, nós somos a prova disso. Então, eu penso que como trazer mais jovens, apresentando essa nossa maneira de vida, né? Essa nossa vivência dentro da igreja. Matheus? Estou aqui, é que eu estava lendo os comentários também. Mas eu sempre me recordo quando fala dessa evangelização dos jovens, né? A própria carta de Guaratinguetá traz uma parte específica, né, da nossa presença no meio dos jovens, né? E essa presença é nisso que a Júlia traz, né, também nessa linha de reflexão. E aquilo que eu me falava também lá, né, é uma presença efetiva no meio dos jovens, porque a gente não somos os privilegiados, não é nada disso, mas como parte da juventude. Nós somos parte da família franciscana e jovens no meio disso, né? Então, é pelo testemunho, pela nossa presença, a gente não precisa se trancar dentro da igreja e achar que agora a vida é viver dentro da igreja, se bem que agora está todo mundo em casa, né? Nós estamos num período todo mundo em casa, então está todo mundo trancado em casa, né? Mas não é se trancar dentro da igreja, achar que isso é que nos leva a lugares melhores, né? Mas é essa necessidade de sair de dentro também das igrejas, escolher aquilo que a gente ouve de bom e ir para o meio dos jovens, onde os jovens estão, dando testemunho da nossa vocação, né? Como comentário que a UFS do Brasil postou, né? Precisamos nos recordar que nosso carisma surgiu da inspiração de dois jovens, Francisco e Clara, abraçaram sua vocação enquanto tinham idade de Jufra.
Outro comentário, ainda respondendo à pergunta anterior, que me chamou bem a atenção, foi da Cida, que diz bem assim: desde a INAFRA até o SEI na UFS. Então, essa vocação, né, que começa lá como criança e vai finalizar aí no SEI e assim por diante. Outra questão também que eu vejo aqui nos comentários é grandes irmãos e irmãs que hoje são da UFS, mas que descobriram a sua vocação na Jufra, na INAFRA, que antes não era INAFRA, né? Era Mini Jufra ainda, não era nem Mini Franciscanos, era Mini Jufra. Enfim, muitos irmãos aqui colocando. Outro comentário que me chamou bastante atenção foi o do Frei Henrique, que diz que a grande beleza da nossa família é sabermos que todos temos o mesmo carisma e espiritualidade, embora vivendo em estados de vidas diferentes. Então, né, mostrando essa beleza, essa grandeza, vamos dizer assim, da família franciscana. E respondendo um pouco dessa quarta pergunta, né, como eu posso incentivar mais jovens, sendo testemunha, né, o meu testemunho apresentado para os outros jovens, como a Júlia bem falou, né, procurando também divulgar, né, a minha espiritualidade, procurando esses jovens também, né, acho que é importante a gente trazer esses aspectos. E não sei se vocês têm outros comentários aí que vocês viram. São muitos, né? A gente começa a olhar. Tem algum? Eu não consigo acompanhar todos. Isso. Então vamos continuar o nosso momento de espiritualidade. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que a nossa presença franciscana seja um novo sinal luminoso e atuante no meio onde vivemos. E com o coração confiante, elevemos a Deus os nossos pedidos, rezando. Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história. Para que tenhamos força e coragem de ressignificar o nosso sentido de pertença às nossas fraternidades, assumindo o compromisso de viver com fidelidade a nossa vocação franciscana, rezemos. Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história. Para que tenhamos disponibilidade em assumir com amor os serviços e pastorais da nossa igreja, sendo presentes e ativos nas comunidades como missionários e profetas, rezemos. Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história. Para que possamos ir ao encontro dos pobres, chagados, excluídos, marginalizados, feridos, maltratados, doentes e tantos outros leprosos da nossa sociedade atual, para ser com eles um só coração e uma só alma, rezemos. Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história. Para que possamos contribuir para a integridade da criação e da nossa casa comum, motivando a sociedade a uma verdadeira conversão ecológica, através da vivência do nosso legado e responsabilidade, rezemos. Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história. Para que possamos sempre estreitar os laços fraternos com toda a nossa família franciscana, reafirmando nosso compromisso de caminharmos juntos na fidelidade ao nosso carisma, rezemos. Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história. Senhor da vida e da história, escutai os pedidos que brotam do nosso coração e dai-nos uma fé viva, esperança firme e caridade perfeita, para que possamos ser transformados interiormente com a vossa palavra e contemplando sempre as vossas maravilhas, possamos olhar para o céu e dizer: que coisas lindas Deus fez aqui. Estimados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso tríduo, em que nesse último dia trouxemos a memória da Jufra do Brasil
e o compromisso futuro que queremos assumir diante das nossas fraternidades. Rezemos este Pai Nosso, pedindo ao Senhor que cumule de bênçãos nosso jubileu de ouro que se aproxima e que nosso carisma se perpetue por anos e anos sem fim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como em todos os dias do nosso tríduo, é proposto um gesto concreto. Ao final do tríduo, convidamos nossos irmãos e irmãs a gravarem um vídeo incentivando outras fraternidades a se prepararem para o Jubileu de Ouro, além da força e apoio através da oração para este grande evento. E para estender ainda mais esta ação concreta, convidamos para que, dentro deste ano preparatório, as fraternidades de Jufra e OFS produzam juntas cartazes, fotos ou vídeos, fortificando ainda mais a nossa missão que se aproxima. Tudo isso em forma de apoio e incentivo. Vamos agora, então, fazer a oração final, que é a oração pelo Jubileu da Juventude Franciscana do Brasil. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, te louvamos pelo dom da nossa vocação franciscana e por ter chamado tantos jovens ao seguimento de Jesus no carisma de Francisco e Clara, pobres, humildes e amantes da cruz. Nós te pedimos pela Juventude Franciscana do Brasil, que a cada dia os jovens possam ser instrumentos de tuas mãos na construção de um mundo novo, de uma civilização do amor, sempre com amor e olhar atento a todas as tuas criaturas. Reacende em nós, Senhor, o vigor missionário, profético e fraterno da Jufra, que caminha há 50 anos de braços com a vida em missão na história. E dai a todos nós a força, a esperança e a alegria, para bem celebrarmos o nosso jubileu nas terras calorosas e romeiras de Canindé. Que a Virgem Maria, rainha e padroeira de nossa família franciscana, nos acompanhe em nosso caminhar, que será sempre em direção ao céu o teu coração. Intercedam por nós, Francisco das Chagas, nosso pai, nossa mãe Clara de Assis e Rosa de Viterbo, nossa padroeira, jovens como nós que transformaram suas vidas em evangelho vivo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E antes do Frei dar a bênção final, né, a gente precisa convidar os nossos irmãos e as nossas irmãs a estarem ligadinhos aí nas redes sociais da Jufra do Brasil, da Juventude Franciscana, que logo após essa live aqui nós iremos divulgar o nosso cartaz do nosso encontro. Então, né, nesse ano jubilar, a gente teve a live terça-feira, né, e falávamos sobre esse ano jubilar, diversas atividades que nos preparam para esse grande encontro que será em junho de 2021 lá em Canindé, junto com os irmãos da UFS, junto com as irmãs e os irmãos da TO, os frades da Primeira Ordem, enfim. Então, nós convidamos a todos vocês que estão aí nos acompanhando, né, através dessa live, para estarem ligadinhos nas nossas redes sociais. E as surpresas não param. Hoje tem a surpresa da Jufra e eu recebi um recado aqui, uma voz sussurrou no meu ouvido, que amanhã também é para todo mundo ficar atento nas redes sociais da UFS do Brasil. Não tem notícia, não tem spoiler, só pediram para o pessoal ficar atento amanhã nas redes sociais da UFS.
Muito bem. Para concluirmos, então, esse nosso momento orante, celebrativo, que nos introduz já nesse tempo de preparação para a nossa grande celebração, Jubileu da Jufra do Brasil, os 800 anos da UFS, TOR. Vamos implorar a bênção de Deus sobre nós, nossa família franciscana, todas as fraternidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo inteiro, que buscam viver o carisma na sua realidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Francisco e Clara, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Dia da paz e do Espírito, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as sedas caírem do chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos em brancos jardins, ao derrumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantar de novo, glória, glória, certeza, irmão, do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantar de novo, glória, glória, certeza, irmão, Lançamos a destruição, destruída, ajeitada a nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. É tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo, glória da gente, a certeza do irmão, e lá do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo, glória da gente, a certeza do irmão, e lá do povo. Então, nós agradecemos a todas as irmãs e os irmãos que estiveram conectados conosco, né, acompanhando desde a quarta-feira, né, quando iniciou o Tríduo, até hoje, né, nos preparando para esse grande momento que iremos viver o ano que vem em Canidé, no capítulo celebrativo da Terceira Ordem Franciscana. Então, nosso muito obrigado, e que a gente possa se preparar tanto espiritualmente, né, quanto também, principalmente a Jufra, nesse sentido, né, financeiro, a estarem presentes lá em Canidé em 2021. Então, nosso muito obrigado. Não sei se os irmãos que estão aqui, que fizeram essa live comigo, querem falar alguma coisa, mas fica o espaço também para vocês. Eu queria falar um pouquinho, né?
dessa experiência que a gente viveu desse trido, né? Queria agradecer à Ordem Franciscana Secular do Brasil por ter promovido a ideia desse trido, né, transmitido pelo Facebook, nesse período em que a gente está vivendo, em que a gente está reaprendendo a nos comunicar, né? Eu digo que na UFS a gente está experimentando fazer as reuniões da fraternidade online, e eu sempre motivo os irmãos, porque eu digo que agora, nesse momento, a gente está reaprendendo a ser fraternidade. Né? Nesse momento da história, a gente precisa reaprender a ser fraternidade, a estar juntos, mesmo estando separados, a se fazer presente na vida do irmão, mesmo isolado em casa. E essa experiência desse trido, ela é riquíssima para a gente, porque se não fosse a pandemia, a gente estaria celebrando nas nossas fraternidades. Né? E é importante celebrar nossas fraternidades, mas em cada situação, né, apesar de toda a tristeza que a pandemia nos causa e todas as consequências dela, a gente conseguiu fazer um trido com os irmãos de todas as regiões do Brasil participando igualmente. É como se a gente estivesse dando as mãos virtualmente. Né? E nisso a gente se sente mais irmão ainda. Né? Queima mais forte no coração a consciência de pertença da família franciscana, unida nesses dias de trido. Então, eu queria agradecer essa experiência, né, essa oportunidade, dessa experiência tão bonita que foi viver esse trido de celebração. E, claro, né, vamos todos nos preparar para Canindé o ano que vem. E, se Deus quiser, estaremos lá em Canindé em 2021. A festa está começando nesse trido, né? E só termina em Canindé. Então, tchau, tchau para todos. Paz e bem.